Vamos lá para a nossa segunda aula, então, né, de assistência de enfermagem e terapia intensiva. E hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito da doação de órgãos, tá? Sobre a doação de órgãos, se você não fez nada de bom em vida, faça em morte. Ana Paula Schläfer. Acho que é assim que fala. Bom, mas enfim, a frase é válida, né? É a sua família que vai falar por você. Deixe claro que você é doador de órgãos. Diga, sou doador de órgãos. Essa é uma campanha, tá, gente? Tá até na referência bibliográfica para vocês. É necessário informar a família, né? Então, como a gente vai ver ao longo, né, da aula, informar a família a respeito da sua vontade de ser doador é fundamental, porque se a família não der essa autorização, né, o processo vai ficar comprometido, tá? Para essa aula, a gente vai estar usando, né, essa referência. É um curso EAD disponibilizado, né, pela USP, tá? Pelo Hospital das Clínicas, desculpa, a respeito do serviço de procura de órgãos e tecidos, tá bom? É um curso bem bacana. É o Hospital das Clínicas da USP, tá, gente? E eu fiz esse curso e por isso que eu tô utilizando esse material para estar dando a aula para vocês. Primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de morte, né? Então, está morto o ser humano que perdeu irreversivelmente, ou seja, não dá para voltar, né? As funções circulatórias, respiratórias e ou as funções do tronco encefálico, do córtex cerebral. Então, os mecanismos da morte encefálica é a parada cardíaca por tempo suficiente, uma vez que a parada cardíaca só mata quando houve tempo para que houvesse isquemia cerebral, tá? Lesão intracraniana e ambas, né, vão ocasionar aí a morte encefálica. Aí aqui a observação, a PCR só será letal se durar tempo suficiente para que o cérebro morra devido à falta de oxigênio, porque durante a parada cardíaca o bombeamento do sangue fica comprometido. Se esse bombeamento do sangue não for revertido e a oferta de oxigênio para a região do cérebro for prejudicada, o cérebro vai morrer. Principais causas de morte encefálica: traumatismo craniano, trauma crânioencefálico, acidente vascular encefálico, encefalopatia pós-anóxia. Anóxia é a redução é a ausência, né, de oxigênio. Lembrando que o prefixo a é de ausência e aqui a gente vai falar de oxigenação. Então, hipóxia é a baixa e anóxia é a ausência. Tumor cerebral. E aí, de acordo com esse autor aqui, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, a primeira descrição do quadro clínico de morte encefálica estabeleceu características deste quadro, que denominou-se coma de Passé, tá? Então, esse aqui que foi a primeira denominação para morte encefálica. E a doação de órgãos, gente, ela pode ser tanto de pessoas mortas como de pessoas vivas, tá? Então, isso aqui a gente vai verificar esses critérios. Então, você pode doar seus órgãos após a morte, pode doar seus órgãos em vida mesmo. A história do transplante, né? Em 1964, o primeiro transplante com doador vivo foi realizado no Brasil. Foi um transplante renal. Claro, gente, que eu optei por deixar, né, só a questão do Brasil. Se a gente for puxar, né, mundialmente, a gente vai ter outras datas, tá? Em 1967, foi o primeiro transplante com doador falecido realizado aqui no Brasil. E em 1968, o primeiro transplante de coração realizado no Brasil. Essa aqui é uma foto, né, de uma matéria do jornal Estado de São Paulo. E aqui é muito interessante esse slide, depois a gente vai ver um pouco mais separado, mas em 1968, essa legislação aqui, a doação de órgãos, ela era consentida. O que significa? A pessoa tinha que autorizar. Aí em 1997, a doação passou a ser presumida, né? Então, é isso que gerou um pouco de confusão nas pessoas. E aí, em 2001, ela voltou a ser consentida. Em 2007, a resolução da CFM, Conselho Federal de Medicina, suspendeu os procedimentos terapêuticos, ou seja, aquele indivíduo que tem a morte encefálica já diagnosticada e que ele não é doador, ocorre-se a suspensão da manutenção terapêutica, né? Então, se o indivíduo ele for doador de órgãos,
ele vai ser mantido com todo o suporte ventilatório. Se o indivíduo não for doador de órgãos e a morte cefálica tiver sido diagnosticada, tem-se a suspensão desse suporte, tá?